E... Beleza, tá gravando. Então vamos lá, gente. Segundo encontro de inteligência artificial e computacional. Hoje nós vamos fazer uma introdução às redes Bayesianas, que são as redes mais importantes no que diz respeito à inteligência artificial e computacional, tá bom? As redes Bayesianas, elas são importantes para inteligência artificial porque elas são uma forma de evolução, tá? Das redes baseadas em inferência e das redes para aprendizado. Elas são a porta de entrada para as redes de aprendizado profundo, da Deep Learning, né? Então, elas são introdução obrigatória, né? Quando a gente discute inteligência artificial. Então, a gente vai ver um breve resumo de como elas são, o que são, como funcionam, tá? E eu devo colocar algumas aplicações, né, que são demonstrações de funcionalidade delas, tá? Como estamos em aula online, não estamos no laboratório, eu adicionei alguns vídeos que podem elucidar um pouco melhor com exemplos práticos, tá? Esses vídeos estão no YouTube, estão aqui na apresentação no final, o PDF vai estar disponível lá para vocês no Google Drive, e os links para esses vídeos também estarão lá. Fazem parte da apresentação dos relatórios, tá? E apenas lembrando, nós só temos 2 relatórios antes da prova, né? Então, a data de limite para apresentação de nota é dia 29. Então, o relatório da aula passada, mais o relatório da aula de hoje. Somados, valem 1.000 pontos. Beleza? O professor já corrigiu aquele que a gente mandou? Já avaliei e devo liberar para vocês a nota deles na segunda-feira de manhã. Meu prazo máximo para lançamento deles é na terça-feira. Se após eu jogar para vocês no WhatsApp, vocês olharem e tiver tudo ok, eu publico direto lá no portal. Se tiver algum problema, a gente verifica. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Para variar, o Iago não apareceu. Eu tô liberando essa aula aqui de hoje. Ela vai estar gravada porque é um tema bastante interessante, tá? Eu quero ver se as aulas de agora em diante eu começo a gravar para vocês para colocar lá. Aí, bom. O Iago já faltou a aula no sistema distribuído também no começo da semana, então não tem muito que eu possa fazer. Cada um faz seu corre, né? Então vamos lá. O que a gente vai discutir? Uma introdução, né? A respeito delas. O teorema de Bayes, que é a base para esse tipo de rede, tá? Uma breve revisão de teoria dos grafos. O conceito das redes bayesianas, propriamente dito. E as aplicações práticas nas quais elas são utilizadas. O nome pode parecer um pouco estranho, mas elas são muito utilizadas, tá? Não só em processos de inteligência artificial, tá bom? Quem mexe com Big Data, o teorema de Bayes, ele é palavrão constante lá, né? Vamos dizer assim. Beleza, então vamos fazer uma introdução breve do que é que a gente vai discutir, tá? Em muitos problemas reais, não há informações completas sobre o ambiente, seja por falha na coleta de dados, imprecisão do aparelho de coleta ou até mesmo sendo a informação de impossível obtenção. Nestes casos, técnicas que trabalham com raciocínio probabilístico podem ser interessantes. Aqui a gente está sendo exposto a uma determinada situação. Casos da vida real em que não é possível obter todos os dados em uma investigação de campo, por exemplo. Uma situação real que a gente pode dizer seria, inclusive, o exemplo, né, principal das redes bayesianas, que é os acidentes aéreos
que ocorrem em locais inóspitos, né? Nós temos algumas situações, por exemplo, de acidentes aéreos que ocorrem em selva, em região de montanha ou mesmo no mar, no qual a coleta de material ela é praticamente impossível, certo? Lógico, não estamos generalizando. Existem situações em que você pode obter essas informações, mas e aquelas situações bem específicas na qual não dá para investigar? Por exemplo, aquele avião da Malaysia que se perdeu, ou todo mundo acha que se perdeu, tá? No Oceano Índico, né? O avião desapareceu. Um Airbus A320 com 300 e poucas pessoas a bordo. Então, será que ele desapareceu? Aonde está esse avião? Até hoje o pessoal procura. E a aplicação de redes bayesianas, ela é voltada para esse tipo de assunto. Como a gente vai ver mais adiante, ela é específica para esse tipo de situação, tá? Métodos de raciocínio probabilístico podem trabalhar bem em ambientes onde existem informações parciais, ou seja, dados incompletos, ou informações aproximadas, informações, dados não exatos, né? A coisa fica muito na incerteza, no achismo, tá? Ou seja, tais métodos podem ser aplicados sobre incertezas. Em ambientes de incerteza, é possível utilizar-se de ferramentas como a teoria da probabilidade com o enfoque bayesiano, que considera a probabilidade como o grau de certeza da ocorrência de um evento. Estes modelos ainda podem ser estendidos a casos onde um banco de exemplos está disponível. E até mesmo onde há falta de informação nos bancos de exemplos, nestes casos, os modelos estimarão tais informações por meio de um processo de imputação. Eu vou assumir valores baseado nos dados que estão sendo fornecidos. Eita, estou partindo de um suposto de presunção em cima de dados que já existem. Isso é possível? De acordo com a análise probabilística, sim. Né? A probabilidade de tal evento acontecer se baseia nos dados anteriores daquele evento. Grande parte, e aqui é importante a gente entender que grande parte da inteligência artificial e dos algoritmos de inteligência artificial se baseiam nos métodos probabilísticos. Tá? A análise comprobatória ou análise probabilística é o que fornece meios para que as redes artificiais ou os algoritmos de inteligência artificial possam calcular as probabilidades de execução de determinados eventos, tudo isso baseado nos dados fornecidos anteriormente. Quanto maior a massa de dados, maior a quantidade de informação que o algoritmo pode avaliar, consequentemente, maior quantidade de combinações de probabilidade ele pode obter para chegar a um resultado interessante ou um resultado provável. Na maioria das vezes eles acertam, tá? É importante a gente entender também a velocidade que isso é feito. Algo que um ser humano levaria uma semana para fazer, tá? Os algoritmos de análise probabilística empregados na inteligência artificial reduzem o tempo para minutos. Então, dias são reduzidos para minutos. Isso é bastante interessante, tá? Vamos continuar. Redes bayesianas são definidas como uma representação das relações entre as probabilidades de ocorrência de eventos, conforme o teorema de Bayes, através de uma rede. Neste caso, o que temos então? Bom, nós temos uma massa de dados
que nos possibilita obter informações de determinados eventos ocorridos. Muito bem. No contexto de um acidente aéreo, essa massa de dados pode ser obtida como? Primeiro, análise das caixas pretas. Né? Todo avião tem duas, pelo menos, né? Uma que é a comunicação de bordo e outra que armazena os dados do computador de bordo da aeronave. Beleza. E é uma quantidade massiva de dados, tá? Cada voo armazena quantidades absurdas de informação. E a caixa de voz, ela armazena toda a comunicação da tripulação e da aeronave com as torres de controle. Então, são dados, uma quantidade de dados imensa que é armazenada ali, tá? Então, imaginando um cenário na onde nós não temos todas as informações, o avião caiu no meio da montanha, tá? O que aconteceu? Como é possível obter uma relação, né, entre os dados das caixas pretas e o que realmente aconteceu com a aeronave? Outro exemplo muito bom, que a gente pode, inclusive, analisar, e isso é um dado bastante recente, foi a queda da aeronave da Western China, né? Aconteceu essa semana. A aeronave mergulhou como se fosse um míssil balístico, né? Uma bomba. Ela mergulhou numa planície lá na China. Né? Tem até os vídeos que comprovam isso. Então, não sobrou nada da aeronave, né? Sobrou pedaços. E, infelizmente, 137 pessoas a bordo vieram falecer. Muito bem. O que nós temos nesse caso? Bom, eles conseguiram obter as caixas pretas. Nós temos as filmagens que foram feitas. Nós temos os testemunhos de várias pessoas que viram o avião cair. Então, nós temos uma massa de dados na qual, aplicando análise probabilística e analisando o conjunto de dados que está sendo fornecido, podemos traçar aí uma série de probabilidades do que veio a ocorrer com a aeronave. E é justamente isso que nos interessa. Porque a rede bayesiana, ela é baseada nesse tipo de coisa. Você tem massas de dados que permitem análise probabilística para obter resultados prováveis do que veio a acontecer. Esses resultados, uma vez na mão dos órgãos competentes, podem ser analisados posteriormente para comprovação do que certamente aconteceu. Por isso que elas são tão interessantes, tá? Vamos continuar. Bom, vamos falar sobre o Teorema de Bayes, que é o cara que inventou esse tipo de análise, né? E no qual todos os modelos de rede bayesiana se baseiam. Então vamos dar uma analisada no que é isso aqui. O Teorema de Bayes descreve a probabilidade de um evento dado, um evento que aconteceu, que outro evento já ocorreu. Então vamos lá. Ó. Probabilidade de um evento, dado que outro evento já ocorreu. Então eu olho para a massa de dados com todos os eventos que aconteceram. E eu calculo a probabilidade de que o próximo passo na linha do tempo seja um evento provável, baseado nos dados que aconteceram, nos dados que ocorreram, né, em tudo que eu levantei da massa de dados. Muito bem. Nesse teorema, precisamos ter alguma informação anterior. Eu tenho que ter um ponto de partida. Ou seja, saber que um determinado evento já ocorreu e qual a probabilidade desse evento, e essa informação é chamada de a priori. Então eu tenho eventos a priori, ou seja, eventos que já aconteceram. Certo? Continuando. Caso não tenhamos as probabilidades a priori,
podemos estimá-las ou utilizar alguma distribuição de probabilidade conhecida, como distribuição normal, distribuição de Poisson, etc. Isso são métodos de probabilidade, tá? Lembrando, inteligência artificial combina bem essas coisas, tá? Mas geralmente nós temos eventos a priori, porque algo que aconteceu teve seu início. Esse início foi registrado? Na maioria das vezes, sim. O emprego de redes bayesianas é primordial que você tenha um evento inicial. Em seguida, você tem uma sequência de ocorrências até, infelizmente, a fatalidade, o acidente. Muito bem, então eu tenho como traçar, então, toda uma linha histórica baseada nesses eventos. E, utilizando a informação desses eventos, eu posso desenvolver probabilidades estatísticas para definir o que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, eu posso ter uma visão no momento, né, um time shot, né, um timestamp, né, vamos usar assim, é melhor, né, o termo timestamp é melhor nesse caso. Eu posso ter um timestamp mostrando exatamente o que aconteceu, ou uma probabilidade muito grande do que venha a ter acontecido. Para a investigação de acidentes aéreos, é essencial que eu possa ter esse tipo de coisa, tá certo? Com base nas probabilidades a priori e novos dados obtidos, quer dizer, eu tenho um ponto inicial e eu tenho uma sequência de acontecimentos a partir desse ponto. São os novos dados obtidos a partir da massa de dados, chamada de verossimilhança, tá? Temos as probabilidades a posteriori, ou seja, eu tenho algo que aconteceu anteriormente, que eu chamo de a priori. Eu tenho os dados do momento que estão sendo analisados, que eu chamo de verossimilhança, e eu tenho novos dados que foram produzidos por análise combinatória ou análise probabilística, né? Que eu chamo de eventos a posteriori, que podem ser consideradas as novas ou as atuais probabilidades. Lembra que eu falei? Eu tenho um evento inicial, eu tenho uma massa de dados, eu aplico um cálculo de probabilidade em cima, com o resultado eu tenho possíveis cenários aonde determinadas ações podem ter sido tomadas. Então eu tenho um mapa de tudo que aconteceu no acidente aéreo. Desde a decolagem da aeronave até a queda da aeronave. Né? Desde a decolagem até a queda. Muito bem. É possível, então, utilizando o teorema de Bayes, eu traçar em cada ponto, em cada marco histórico dessa linha do tempo, é possível eu traçar probabilidades de, por exemplo, como a aeronave estava se comportando naquele momento. Ele estava em voo de cruzeiro, altitude 20 mil pés, rendimento dos motores ok, potência dos motores ok, flaps funcionando, todos os instrumentos relatam uma posição positiva, está tudo ok com a aeronave. Tudo bem. Tripulação não relata nenhuma comunicação nesse momento. Excelente. E assim eu posso ir realizando essas considerações durante todos os timestamps que eu tenho, desde a decolagem da aeronave, que seria o meu momento a priori, né? Desculpe. Seria o meu evento a priori. E a cada timestamp eu tenho um a posteriori, que é gerado a partir de análises probabilísticas. Esse a posteriori nada mais é do que o comportamento da aeronave naquele momento. Certo? Muito bem.
Vamos continuar aqui. Ó. A imagem a seguir demonstra esse conceito na forma de uma forma, no formato de uma fórmula. Então vamos lá. Eu tenho P de A por B, aonde A seria o meu momento a posteriori, certo? Aí eu tenho em cima P de B por A vezes o P de A. O que ele chama de P, professor? É a probabilidade. Então, a probabilidade de um evento B ser módulo de um evento A vezes a probabilidade do evento A, tudo isso dividido pela probabilidade do evento B. Embaixo eu defino, ó, o a posteriori é a verossimilhança versus o priori, ou a priori, tá? O evento a priori, tudo dividido pelo valor da evidência. Então, veja bem, eu tenho a verossimilhança, que são os meus dados atuais, que estão sendo analisados, definido por uma variável de fórmula ali, né? Eu tenho também o a priori, que é definido por V, desculpe, V não, P do evento a probabilidade do evento A, tudo isso dividido pela evidência, que é a probabilidade do evento B. Lembrando, o a priori é aonde começo. A evidência é o dado que eu estou analisando no momento. Então eu faço, em um primeiro momento, eu faço a probabilidade de B sobre A vezes a probabilidade de A sobre a probabilidade de B. Certo? Muito bem. Algumas observações interessantes sobre o teorema. Quando utilizamos no contexto da classificação, podemos substituir A por C, que seria a classe de eventos que eu gostaria de analisar, e B por X, o vetor de características desses eventos. Aí eu já estou aplicando um conceito matemático que permite eu analisar dados baseado em informações matemáticas. Bom, a situação do acidente de avião começou a ficar mais clara, né? Dá pra gente começar. Bom, porque os dados que eu tenho das caixas pretas são dados matemáticos. Correto? São informações de instrumentos, informações dos motores. Essas informações são números, né? Então quer dizer que eu posso ir analisando timestamp por timestamp, que seriam os nossos nós, né, desse grafo que a gente está traçando, que é a linha histórica do acidente, né? Então, a cada momento eu posso empregar aquela fórmula para obter uma probabilidade de algo que estava acontecendo naquele momento, ou que poderia acontecer em seguida. Sim. Algumas pessoas dizem, inclusive, que é a capacidade de prever o futuro. Tá, mas nós estamos analisando algo que já aconteceu. Tudo bem. Então, daqueles eventos, você sabe dizer exatamente qual aconteceu de verdade. Agora, imagina comigo, se você pode fazer isso, você também pode treinar a máquina para utilizar informações do cotidiano e prever situações que possam vir a acontecer, dados os eventos que estão ocorrendo e que já ocorreram. Onde eu posso empregar algo assim parecido, professor? Meteorologia? Previsão do tempo? Dados constantes que permitem você obter situações probabilísticas. Qual a probabilidade de chuva? Qual a probabilidade de sol? Qual a probabilidade de frio? De calor? Entenderam? Nesse caso, eu tenho dados a priori, que já aconteceram, e eu tenho dados atuais. Velocidade do vento, temperatura, umidade do ar. Baseado nisso, eu consigo ter uma previsão
probabilística do que pode acontecer. Ah, é assim que eles fazem? Então, mais ou menos. Eles não usam teorema de Bayes, mas eles empregam probabilidade. E probabilidade é o cerne ou o núcleo do teorema de Bayes. Então a ideia é análoga, tá? Continuando. Os eventos são encadeáveis, o que permite combinar diferentes eventos. Alguns problemas podem envolver muitas variáveis, inclusive com dependência entre si. O lance da meteorologia é um exemplo disso, tá? É possível descrever as dependências das variáveis através de uma rede. Sim, é possível fazer isso. É justamente o que a gente vai estudar, que é a rede bayesiana, aonde cada vez que roda, né, roda um cálculo, eu tenho um conjunto de probabilidades. Se cada probabilidade for considerada um nó de uma árvore, eu tenho que, a partir de um evento a priori, eu tenho dados empregados nos cálculos de probabilidade, eu tenho eventos a posteriori, que são probabilidades do que pode acontecer. Se eu emprego aí um gráfico hierárquico ou um gráfico de árvore, mas vertical, não horizontal, eu não tenho um grafo com nós distintos e informações que podem me fornecer dados do que está acontecendo a cada momento e a probabilidade daquilo acontecer ou não? Tenho. Esse, meus caros, é o conceito básico da rede bayesiana. Tá bom? Vamos seguir então. Ó, material de apoio. Eu tenho aqui um vídeo que explica, e depois eu quero que vocês assistam, tá? Faz parte do material de relatório, inclusive. Para você entender como é empregado o teorema de Bayes na prática, tá? Não vou passar ele aqui agora, porque não fica legal para a gente assistir aqui no Teams, tá? Mas eu vou deixar esse link para que vocês possam assistir depois, tá bom? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho teoria dos grafos, só para a gente saber do que se trata. Olha lá. A teoria estuda os grafos, que podem ser definidos como um conjunto de objetos que estão relacionados de certa forma. Esses objetos correspondem a vértices, também chamados de nós ou pontos, e as relações correspondem às arestas, também chamadas de link ou linha. Aqui a gente tem um exemplo abaixo de um grafo, onde eu tenho um ponto de origem, tá? Ponto número 1. Ele se separa em outros dois, ponto 5, né, e o ponto 2, que são interligados. Cada um deles gera um terceiro ponto, né, o ponto 4 e o ponto 3, que também são interligados. E, por fim, eu tenho o ponto 6, que é resultado da interação do ponto 4 com o ponto 5 e com o ponto 3. Quando a gente estava discutindo agora o teorema de Bayes, eu explicando para vocês, para a gente entender como é montada a rede bayesiana, se você olhar aqui, isso aqui não lembra uma árvore? Sendo uma raiz, que é o evento inicial, eu tenho uma sequência de eventos depois. Certo? Muito bem, vamos continuar. Existem muitas categorias de grafos que levam em conta a topologia dos grafos, o direcionamento, etc. Para deixar mais enxuto, vamos descrever apenas o grafo mais pertinente, que é o DAG, Directed Acyclic Graph. Como o próprio nome diz, né, este é um tipo de grafo que ele é direcionado, ao contrário do grafo da primeira imagem lá. Esse grafo tem direções específicas nas relações arestas. Quer dizer, você não pode voltar para um evento ocorrido. Você só segue em uma única
direção. Muito bem. E ele é acíclico, ou seja, ele não possui ciclos dentro dele, loops. Ele não possui repetições. No caso da rede bayesiana, ela é um DAG. Por quê? Porque eventos já ocorridos não se repetem. Não, existem novos eventos sempre. Ele só se move em uma única direção. Tá certo? Bom, como a gente já deu uma ideia do que a gente está falando, vamos agora conceituar de fato as redes bayesianas, o seu funcionamento, tá? E o seu entendimento. Caso algum de vocês não entenda alguma coisa, por favor, fala na hora, tá? Abre o microfone e pergunta que eu vou tentar responder. Tá bom? Vamos continuar. Agora que já conhecemos os componentes principais, inclusive a gente já tem um esboço na cabeça, mais ou menos como funciona, podemos retornar à nossa definição de redes bayesianas, agora acrescentando alguns detalhes. Olha só, uma boa definição é representação das relações entre as probabilidades de ocorrência de eventos, utilizando probabilidades a priori, o evento que aconteceu antes, e a posteriori, os eventos gerados após a combinação do a posteriori com as evidências, que são os dados atuais. Relacionadas através de um grafo. Então, você tem a possibilidade de desenhar um grafo demonstrando essas interações, tá? Onde os vértices são as variações ou variáveis aleatórias e as arestas são as relações de dependência. Professor, que tipo de dependência? Cada evento só pode acontecer baseado em um evento anterior. Não existem eventos que simplesmente nascem no meio da execução do processo. Certo? Então, todo evento nasce oriundo de um segundo evento, um evento pai, né? Por isso, a análise, né, e a definição em uma estrutura de grafos orientados, né, na horizontal, permitindo que nós possamos ter uma visão no decorrer do tempo, né, baseada em timestamps. Então é possível claramente traçar uma linha histórica desde o evento inicial até o evento final. E é possível até mesmo prever acontecimentos. Agora, será que você está prevendo o acontecimento ou será que você está direcionando o acontecimento? Fica o pensamento. Analisem vocês sobre isso, né? Tendo como definição formal, nós temos um par ordenado, um S e P, no qual o S é a estrutura de rede, os nós e as arestas. O P é o conjunto de distribuições de probabilidade. Observe isso aqui, ó. X de I dividido por PA de X de I, em que a PA de X de I são os nós pais do evento XI. Eita, não se prenda nisso. Entenda o que eu expliquei. Você tem uma linha de acontecimentos onde cada marco temporal é um nó dessa rede. Esse marco temporal pode apresentar divisões, que são probabilidades do que pode vir a acontecer. Cada nova probabilidade é um nó nessa rede. Tá certo? É possível obter a distribuição da probabilidade conjunta da rede, multiplicando as probabilidades condicionais em cada nó em todos os caminhos da rede. Muito bem. Para que serve a rede bayesiana? Ela pode, no caso, a inferência, tá? Inicialmente, ela pode ser tida como uma forma de representar um conhecimento especialista sobre incertezas do objeto de estudo,
no nosso caso, o acidente aéreo, e de inferir sobre o que não era sobre o que era desconhecido, os fatos que ocorreram na linha histórica que a gente não conhece, porque não foram devidamente documentados. Ou, no caso das caixas pretas, não são armazenadas essas informações. Ou seja, onde as probabilidades não são representadas diretamente no modelo, o que a gente acabou de dizer. As redes bayesianas como classificadores. Vamos lá. Além da inferência, a rede pode ser interpretada como um classificador, onde a classe e as características são representadas no modelo, sendo que a classe possui uma dependência em relação às características, não obrigatoriamente a todas elas. Dessa forma, é realizada uma classificação com base nas probabilidades a posteriori, ou seja, é possível classificar quais são as probabilidades que realmente podem vir a acontecer. Então, eu considero apenas essas probabilidades e não as menores, com uma porcentagem muito ínfima. Ah, então quer dizer que de um universo de probabilidades, professor, eu posso abrir mão de alguns nós? Sim, você pode. Se o valor da probabilidade for muito baixo, você pode abrir em função, né, em prol das probabilidades maiores. Então ele se concentra naquilo que realmente pode vir a acontecer, ignorando certas coisas que poderiam ser classificadas como improváveis. Tá certo? Vamos seguir. Como nem tudo são flores, existem problemas relacionados a essa estratégia de usar a rede bayesiana como um classificador, tá? Se o número de configurações é grande, o erro de estimação será grande. O que ele está falando com o número de configurações? Quantidade de variáveis que estão sendo analisadas no evento atual. Eu tenho que limitar a quantidade de variáveis para possibilidades reais. Outra coisa, mesmo com uma amostra muito grande, a massa de dados é muito imensa, o que evitaria o problema anterior das configurações, seria custoso estimar os parâmetros. Quanto maior a massa de dados, mais difícil é preparar e analisar as variáveis, porque pode haver sem número de variáveis para cada situação. Então você deve considerar o quê? As mais prováveis. Devido a esses problemas, foram criadas algumas alternativas que realizam simplificações topológicas na rede. Ou seja, existe uma forma de você minimizar aquilo que é retirada da rede, aquilo que é improvável, que diminuem o erro de estimação e simplificam o processo de estimação de parâmetros. Quais são esses métodos? O método Naive Bayes Classifier, ou NBC. Aqui é realizada a inversão da classe e das características, ou seja, cada classe ficará na raiz e as características ficam nas folhas que são filhas diretas da raiz. Aqui nós contemplamos o modelo de árvore propriamente dito. Também é considerada independência entre as características, já que elas são filhas imediatas da classe. Com isso, eu deixo apenas nas folhas os eventos prováveis com maior probabilidade de ocorrência. E eu retiro os eventos improváveis. O mesmo se aplica às variáveis que estão sendo consideradas. Eu só vou analisar aquilo que existe grande probabilidade de acontecer. O resto eu ignoro. O NBC faz isso por você, tá bom? Esse método traz a vantagem de estrutura fixa da rede. E com isso, somente os parâmetros precisam ser aprendidos. E a desvantagem é que ele assume a independência entre as características. Cada uma das informações, dos dados que estão sendo analisados, nos eventos, né, nas informações atuais, elas são
independentes, elas não têm relacionamento entre si. Voltando lá ao exemplo que a gente estava discutindo do acidente aéreo, estas informações, elas podem possuir dependência uma das outras. No caso, o NBC tem essa desvantagem, porque ele desconsidera isso. Tá? Então, ele não serve para toda e qualquer situação. Os resultados dependem do domínio do problema, caso essa simplificação de topologia seja muito diferente da realidade. Os resultados podem não ser bons. Bom, se existe alguma coisa que verifica que determinados eventos podem não acontecer, e eu vou considerar apenas os eventos de maior probabilidade, eu posso estar abrindo mão de um comportamento que eventualmente venha a acontecer. O que eu tenho nesse caso? Uma falha de probabilidade. Aquele nó está errado. Ou os dados são insuficientes ou não foram categorizados de maneira adequada para me dar uma resposta. Eita. Nós temos outro método aqui também chamado de TAN, que é Tree Augmented NBC. É uma evolução, uma extensão do NBC, tá? Onde cada variável característica pode ter, no máximo, mais uma variável característica como pai. Ou seja, permite ter uma estrutura mais flexível. Então, eu tenho características pai, que são os dados que estão sendo avaliados, e cada um deles pode ter associado uma característica filha, isto é, algo associado a ele que depende diretamente dele. Aqui eu tenho um modelo melhorzinho. Considerando agora alguns pontos fortes, tá? Das redes bayesianas. Eu acho que vocês já estão começando a entender para que serve. Considerando que temos os valores corretos das probabilidades, inclusive das condicionais, conseguimos o valor ótimo de classificação. Ou seja, provavelmente as probabilidades finais são reais. E pelo menos, ou ao menos uma delas vai acontecer de fato. Se é que já não aconteceu. Elas conseguem lidar com dados incompletos. Bom, nós falamos sobre isso, né? Aprendizado de relações de relações causais, permitindo interpretabilidade, que nos dá uma utilização mais interessante em alguns domínios onde interpretar os dados ou resultados é crucial. Combina dados e conhecimentos a priori, ou seja, podemos inserir o conhecimento do especialista da área tanto quanto o conhecimento empírico. O que isso quer dizer? Nós estamos analisando a situação de acidente aéreo. Eu preciso de um perito de aeronáutica participando dessa avaliação, dessa análise, dessa investigação. Esse perito é o especialista na área que eu vou consultar para poder rodar um algoritmo dessa rede, certo? E esses dados fornecidos pelo especialista são dados baseados em conhecimento empírico, ou seja, ele já experimentou uma situação parecida. O empirismo vem disso, né? Eu experimentei, eu já vivi isso. É o ver para crer, certo? Por último, acho que é por último, tá? A boa forma de evitar o overfitting quando utilizamos a estimação MAP. Overfitting, já falo sobre isso, tá? Falo disso aqui na frente. Continuando, classificação multiclasse é natural, ao contrário de outros classificadores que são naturalmente binários. O que isso significa, professor? Significa que cada nó pode gerar não só duas probabilidades, né, do sim ou não, mas também pode gerar outras prováveis situações. Quantas? Depende da massa de dados que você está observando. Por isso que é interessante não usar uma massa de dados tão grande assim, porque você pode ter como resultado várias situações que depois você tem que analisar qual delas seria a mais provável. Em outras palavras, você está aumentando o seu trabalho, né? Dor de cabeça.
É um método supervisionado, ou seja, precisamos saber a classificação para realizar o treinamento da rede. Ou seja, é responsabilidade do programador e do analista de IA estar o tempo todo observando os nós da rede para considerar quais são as possíveis aberrações, vamos dizer assim, dentro do nosso modelo de rede. As aberrações seriam improbabilidades, né, que podem culminar em becos sem saída. Então, eu não me interesso em becos sem saída. Eu me interesso em situações que podem evoluir até um ponto de probabilidade real. O resto não me interessa. Então eu tenho que estar o tempo todo olhando para aquilo lá. E ele é paramétrico, porque precisamos assumir uma distribuição dos dados para conseguir estimar os parâmetros. Caso os dados sejam categóricos, ou seja, estabelecidos por categorias e separados em categorias, assumimos uma distribuição multinomial. O certo seria pensar em algo com várias situações distintas. Você cai naquelas probabilidades, né, na quantidade grande de probabilidades que você tem como resultado. Aí você vai ter que inferir para saber qual delas é provável ou não. E caso sejam contínuos, podemos assumir uma distribuição normal, por exemplo, que é o nosso interesse. A distribuição normal é você ter, de cada nó da rede, você ter de 4 a 5 probabilidades distintas. Isso é uma distribuição normal, tá? O ideal é as seguintes situações, né? Se a gente for pensar a nível de programação, é o sim, o não e o talvez. O sim, você tem 33% de probabilidade. O não, você tem outros 33% de probabilidade. E o talvez, você tem 33% de probabilidade. Esse 1% é descartável. Entenderam? Vamos seguir em frente, então. O que é overfitting? Overfitting vem do inglês sobreajuste. É um termo usado em estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados. Ou seja, se você empregar overfitting em uma rede bayesiana, o que vai acontecer? Vamos voltar ao nosso exemplo lá de novo do acidente aéreo. Você tem uma linha do tempo na qual você tem marcos históricos e cada marco histórico representa um acontecimento durante o acidente. Muito bem. O overfitting, ele diz o seguinte, em determinada situação, né, os conjuntos de dados são relevantes e são suficientes para essa avaliação. Naquele momento, só que em um momento posterior, não é. Porque são novos dados, né? Você precisa avaliar a situação a cada momento do histórico do acidente. Então aqueles dados servem bem para uma situação, mas para outra situação não serve. Porque são dados novos, eu preciso obter novas informações, novos dados a cada momento para estabelecer uma linha do tempo. Então não dá para usar, isso aqui é o suficiente. Não, você não deve usar nem esse termo, suficiente. Na verdade, você tem que sempre se questionar e se perguntar a todo tempo. Será que eu tenho toda a informação necessária? Será que eu tenho todos os dados relevantes para essa situação? Sim ou não? Bom, e aí a gente cai na calibração dos parâmetros, né? É comum que os indutores de classificadores, ou seja, os métodos que criam classificadores, possuírem um ou mais parâmetros, como no caso da rede bayesiana. Mas podemos utilizar um valor unitário ou podemos utilizar um valor específico para cada variável. Lembrando, cada variável estabelecida em um nó corresponde a um dado. Você entende que a classe que está sendo avaliada é o desempenho motores, o desempenho dos motores. Então, a cada ponto do nosso
histórico do acidente, eu tenho marcos temporais, e nesses marcos temporais eu tenho a potência dos motores que está trabalhando naquele momento. Certo? Muito bem. Se eu tenho uma variação na potência do motor, provavelmente eu tenho algo que afetou essa variação. Tá. O que causou a variação no motor? Pode ter sido o choque da aeronave com pássaros. Pode ser. Pode ter sido uma queda de energia causada pelo impacto de um raio, por exemplo. Pode. Então, nós temos algumas situações aí que impedem que a gente tenha uma visão clara e objetiva. Para isso que serve a calibração de parâmetros. Você estabelece quais são os parâmetros que podem modificar valores específicos de variáveis. Ou você usa um parâmetro unitário padrão, né? Um valor unitário padrão para aquela variável. Problema, se você quiser isso, você pode estar interferindo na leitura dos dados para estabelecer as probabilidades do evento ter ocorrido. Significa que você está trapaceando, né? A escolha de valores específicos para cada característica é feita de forma a maximizar alguma medida de desempenho do classificador, como a acurácia, por exemplo. Tá. Para eu prevenir de eu estar aplicando um cheat aí na história, o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre buscar a acurácia. Então, o classificador que eu vou empregar para as variáveis que estão sendo alimentadas, ele deve sempre buscar o quê? A melhor eficiência possível. Ou seja, se você tem como buscar o dado, a informação real, é o que você vai fazer. Você não vai preencher com valores aleatórios, porque não dá. Vai interferir no seu processamento e você não vai conseguir obter resultados relevantes. Tá certo? Os testes de estimação de erro são realizados para cada um dos valores possíveis, de forma a encontrar as melhores medidas desejadas. Esse processo é chamado de calibração de parâmetros ou parameter tuning. É justamente o que a gente acabou de falar, né? Como escolher os valores a serem testados? A fim de não fazer uma busca exaustiva, existem várias estratégias possíveis. Então, como que eu vou escolher os valores que eu vou utilizar para o desenvolvimento da minha rede? Primeiro, eu posso fazer um grid search, ou uma busca em grid. É definida uma grade dentro do espaço de valores possíveis. Eu monto uma matriz com os valores utilizáveis, com o espaçamento pré-definido entre os pontos da grade a serem testados. Uma matriz, né? Precisamos lembrar que o processo de estimação de erro será realizado para cada valor dentro do grid. Então, você vai testar célula por célula da sua matriz. Por isso, é importante conseguir encontrar um meio termo no espaço entre os pontos. Uma maneira de conseguir isso é definir um ponto inicial de interesse e tornar o grid gradativamente mais denso próximo a esse ponto. Ou seja, redimensionamento da matriz para que ela possa trabalhar de maneira adequada. E entre um ponto e outro, eu estabeleço algo que dita um tempo específico ou um espaço específico. O que seria o espaço entre estes valores? Por exemplo, uma medida secundária da potência do motor da aeronave. Certo? A potência é medida em libras, o empuxo, inclusive, é medido em libras, e eu poderia colocar nesse espaço a quantidade de combustível que está sendo consumida naquele momento. Ficou um pouco mais claro, né? Vamos continuar. Random Search. Esse é o mais perigoso, tá? Os valores a serem testados são sorteados aleatoriamente e podem seguir alguma distribuição para a seleção dos valores.
Também é possível realizar a combinação dos métodos realizando uma random search dentro de um grid search. É um método um pouco mais perigoso, porque você pode estar selecionando dados, por exemplo, em uma linha histórica, como é o acidente da nossa aeronave. Se você selecionar dados aleatórios, você pode estar trabalhando com informação fora do momento em que ela está sendo utilizada. Isso é perigoso. Agora, você pode empregar uma random search dentro de um grid search. Quer dizer, eu tenho lá um momento, um marco histórico dentro da minha linha temporal do acidente do avião. Nesse marco histórico, eu tenho um grid de informações de variáveis que correspondem ao rendimento dos motores, o empuxo e a quantidade de combustível consumido. Muito bem. Aí sim eu posso fazer uma random search. Posso fazer uma busca aleatória para trazer valores aleatórios para que eu possa empregar esses valores nos cálculos de probabilidade. Entende? Eu estou criando um grid em um momento histórico da minha linha de acontecimentos. Eu não estou criando um grid com tudo que tem lá dentro. Também porque não dá, né? Afinal de contas, eu estaria corrompendo o modelo utilizando valores que são completamente fora do padrão, né? Fora da linha temporal que eu estou seguindo. Muito bem. E outras aplicações dentro da inteligência computacional para o teorema de Bayes e as redes bayesianas. Olha só, justamente meteorologia, né? Dá uma observada aqui. Nesse exemplo temos uma rede uma rede relativa à regra de um jardim. Então, ela é um modelo de previsão, tá? Para o processo de regagem do jardim. Essa pode ser feita naturalmente através da chuva ou recorrendo a um sistema de rega. Muito bem. Então eu tenho aqui as informações iniciais, né? No caso, o tempo está nublado. Aí eu tenho duas ações probabilísticas. A rega é feita pelo sistema de regagem do jardim ou a rega é feita pela chuva. Muito bem. Com isso eu tenho alguns dados relevantes a cada uma das ações. E, por fim, eu tenho uma tabela verdade, na qual eu posso especificar qual é a probabilidade real e quanto da área será realmente regada. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho uma situação, tá? Em que a probabilidade da rega pela chuva é de 1 para verdadeiro e 0 para falso. E aqui eu tenho a probabilidade de rega pelo processo de regagem de 0,1, né, para a primeira situação, verdadeira, e 0,99 para falso. O que isso quer dizer? Quer dizer que a grama regada pela chuva é muito mais eficiente do que a grama regada pelo regador, pelo sistema de regagem. Ô, caramba. As probabilidades de cada variável condicionadas pelos seus pais estão explícitas na tabela. São essa aqui, tá? Essas variáveis aqui. A partir desta informação, é possível calcular qualquer probabilidade relativa às variáveis do modelo. Por exemplo, a partir de determinadas evidências, podemos calcular a probabilidade das suas possíveis causas terem ocorrido. Aqui cabe melhor o nosso modelo do acidente do avião. Tá? Eu adotei aquele modelo e ele cabe bem melhor aqui do que um modelo de rega pela chuva. As inferências podem ser realizadas sobre redes bayesianas para, primeiro, diagnósticos dos efeitos para as causas. Segundo, das causas. De causas para efeitos. E intercausais, entre causas de um efeito comum. Então, em diagnósticos, por que o acidente aéreo aconteceu? Entre as causas, né? O impacto da aeronave, o problema causou um mau funcionamento no sistema de energia da aeronave, causando um curto-circuito, eventualmente
tornando os motores inoperantes e a aeronave caiu por falta de sustentabilidade. E intercausais. Existem várias causas que culminam em um único efeito. No nosso caso, a aeronave caiu. Muito bem. E na área da saúde? É possível? Com certeza. A utilização de sistemas de apoio à decisão clínica com recurso a redes bayesianas tem sido frequente nas seguintes situações. Primeiro, no diagnóstico. Você tem lá um artigo que fala sobre isso. O título é Expert System for Predicting Unstable Angina Based on Bayesian Networks. Vamos traduzir. Sistemas expert para predição de angina instável, angina, dor no peito, tá? Então é baseado em prognósticos cardíacos, baseados em redes bayesianas. E prognóstico. Você tem aqui Predicting the Prognosis of Breast Cancer by Integrating Clinical and Microarray Data with Bayesian Networks. Vamos traduzir? Predição de prognósticos de câncer de mama pela integração clínica e microarray, dados de microarray não é um termo técnico, fugiu agora da cabeça. Microarray data, né? Com redes bayesianas. Então, é possível um diagnóstico cardíaco baseado em redes bayesianas, né? Utilizando esse sistema. E é possível um prognóstico. Ou seja, o que fazer. O diagnóstico é você prever. E o prognóstico é o que fazer. Então, quais são as atitudes que devem ser tomadas, né, para o tratamento do câncer de mama? Olha que legal, né? Interessante isso aqui. Em software, existem softwares voltados exatamente para isso, tá? Nós temos alguns famosos. O OpenBugs é desenvolvido pela OpenBugs Foundation em projeto colaborativo, código aberto da licença GNU, utiliza um sistema chamado Monte Carlo via cadeias de Makarov, que são modelos de redes probabilísticas. Esse sistema ele é usado para quê? Este software? Ele é utilizado com massas de dados populacional para prever a evolução de determinados quadros de doença em populações específicas. Foi muito utilizado agora, durante a pandemia de Covid-19, para prever a evolução das variantes em determinados cenários. Tá? Redes bayesianas foram pesadamente utilizadas agora na pandemia, justamente para prever situações nas quais os governos poderiam tomar medidas profiláticas, né? Para evitar a situação. Tá? Um segundo modelo, a gente tem o Microsoft Bayesian Network Editor, desenvolvido pelo Microsoft Research, que pode ser usado para fins não comerciais. Esse cara, ele infelizmente está fora do ar, tá? Mas até ano passado eu mostrei para a turma um vídeo que falava sobre esse cara. Como que você pode alimentar ele com os dados para que ele possa executar todos os cálculos probabilísticos para determinadas situações, tá? Esse cara, ele é usado para fins não comerciais, para fins de pesquisa. Então, ele não é open, mas ele é free. Esse aqui é open, tá? Tem código aberto, dá para olhar o código dele. Nós temos o Netica, que foi desenvolvido pela Northeast Soft Corp, que é um software comercial, quer dizer, licenciado e pago, custa uma fortuna. Tem uma versão demo que limita a dimensão do modelo a construir, mas limita demais, e ele recentemente ele não estava mais à disposição para poder utilizar. Vamos lá, o que ele faz? Quando ele aprende as tabelas de probabilidade condicionada a partir de dados, ele pode utilizar 3 algoritmos: contagem, método gradiente ou
o Expectation Maximization. Em outras palavras, ele emprega análise probabilística nesses 3 algoritmos para obter resultados semelhantes à da rede Bayesiana. Não é uma rede Bayesiana pura, é inspirada em redes Bayesianas, utilizando probabilidade, tá? Muito bem. Aqui, para a gente fixar o conteúdo, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês assistirem, lá do canal Nerdologia. Como que o Teorema de Bayes pode ajudar a entender o seu comportamento? Tá? Aplicando o Teorema de Bayes para análise sociológica e pessoal de comunidades inteiras, tá? Esse vídeo aqui tá lá no YouTube, eu vou deixar para vocês poderem assistir depois. Isso para a gente fixar o conteúdo. Em seguida, para a atividade lá para o relatório, ó, eu tenho um outro vídeo. Então, nós temos 3 vídeos nessa atividade, tá? Ele explica o Teorema de Bayes utilizando uma abordagem diferente da minha. Lá ele usou uma outra didática para poder passar para vocês esse conhecimento. Eu acho que a gente conseguiu entender bem, né, a explicação utilizando o contexto do acidente de avião. Mas, caso tenha sobrado alguma dúvida, assistam esses vídeos para poder ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo, tá bom? Então, aqui é o relatório de hoje, tá? A disciplina eu cobro os relatórios e tá aqui o que eu quero. Eu quero que vocês falem o que vocês entenderam do Teorema de Bayes. Presta atenção, tá? O que vocês entenderam. Assistam os vídeos e, se vocês quiserem, pode usar o exemplo que eu dei do acidente de avião ou pode usar um outro que vocês enxerguem nesses vídeos, tá? A mesma coisa para as redes bayesianas, aquela construção hierárquica em modelo de árvore, tal. Explica o que você entendeu daquilo lá, tá? Dá uma revisada, assiste o vídeo de novo, se for preciso, tá? Aí, você vai colocar a sua opinião sobre esse vídeo aqui, ó, do canal Nerdologia. Como que o Teorema de Bayes pode ajudar a entender o seu comportamento, tá? E por último, você vai fazer um resumo dessa explicação aqui do Teorema de Bayes, tá? Você vai assistir esse vídeo e vai fazer um resuminho, um parágrafo só basta, tá? Com umas 3, 4 linhas, explicando o que você entendeu disso aqui. Tá certo? Tudo é opinião pessoal. Então eu preciso que vocês assistam esses vídeos, vocês entendam o conteúdo, assistam com calma, por favor, tá? Escrevam o que vocês entenderam a respeito, tá bom? Então vocês vão preparar o relatório, vai mandar para mim. O assunto do relatório é esse aqui, ó. IAC, atividade 2022-0305. A data de hoje, tá? Não é para colocar a data de entrega do relatório, não. É para colocar a data de hoje. 25, hoje. Data de entrega, dia 27/3, domingo, até as 11h59 da noite. Gente, o primeiro relatório vale 500 pontos. Esse também vale 500. Somados, são os 1.000 pontos que vocês têm que ter nas primeiras atividades. Tá bom? Alguma dúvida? Positivo, professor. Nenhuma dúvida. Beleza, Paulo. Marcos, tudo ok aí? Tudo ok, nenhuma dúvida. Beleza, então. Com isso, aula rapidinha, porque a aula online é rápida mesmo, né? Chegamos ao encerramento, meus caros. Vou ficar aguardando o e-mail de vocês com o relatório, tá bom? Eu vou finalizar a gravação agora e vou publicar esse vídeo lá no meu canal do YouTube. Vou colocar a playlist para vocês poderem assistir lá, tá bom? Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, professor. Até a próxima. Boa noite. Falou para vocês Boa também. noite.